eu acho que, assim, a base pra gente... Pelo menos eu acho que quando a gente conversou, assim, a base, o autor principal que você me indicou foi o René Girard, né? A gente pode concordar que, sei lá, ele é... Se não fosse por ele, essa conversa estaria existindo. A partir do André Rabi, a gente teve a oportunidade de conhecer o René Girard, que é um grande Eu não sei nem você, porque eu acho que quando você me falou, eu já fui direto pro René Girard. Porque você falou, não, André Rabi e tal, só que o André Rabi, pelo menos aqui, eu não consigo ter muito acesso aos livros dele. Sei lá. Eu nunca li um livro do André Rabi. Eu já vi todos os vídeos dele, já no YouTube. Inclusive, a gente pode até colocar o link aqui pra quem quiser, tiver interesse. Mas eu nunca tive, eu não tenho um livro dele traduzido, né? Enquanto que os livros do René Girard, o pessoal lá da Realizações... Vários aqui. O pessoal da editora Realizações está com um projeto muito legal de traduzir praticamente todas as obras do René Girard. Tem uma biblioteca do René Girard. Então, tipo, de 2007 pra cá, 2008 pra cá, o René Girard não era conhecido, só tinha 2 livros dele da editora Paz e Terra, que eram os principais, que é Violência e Sagrado e A Coisa Oculta desde a Fundação do Mundo. Só que ninguém conhecia, não debatia muito o René Girard. Lembra até quando a gente conversou, você ficou tipo assim, ninguém conhece ele e tal. E aí eu fui ver que de lá pra cá, ele tá aparecendo, a galera tá estudando e vendo que a teoria dele faz sentido. Né? Sim. Mas então, a teoria dele. Então vamos introduzir, fala um pouco mais, já que você é um grande estudioso da obra de René Girard. Fala até um pouquinho sobre quem é ele, de repente, acho que é um bom lugar para começar falando. Eu não sou um grande estudioso do René Girard. Tipo assim, eu tô no objetivo de ler toda a biblioteca dele, ler todas as obras dele e ler principalmente autores que dialogam com ele. Eu acho que o René Girard, ele é um autor muito interessante porque a teoria dele, a obra dele não se fecha nele próprio, sabe? Como outros autores. Ele se abre e existe muito diálogo, assim. Isso por quê? Porque o René Girard era um francês, nasceu em 1923 e morreu em 2015, recentemente. Nossa tristeza. Mas... E qual é a obra dele? Então ele é um historiador, na verdade. Tu sabia disso que ele é historiador? Não, eu achava que ele era um filósofo, sociólogo. É um historiador, cara. Eu fiquei até... Tipo, historiador. Mas ele se forma em História na França, inclusive com uma teoria, com um TCC, uma monografia lá sobre História Medieval. Só que aí ele vai pra França fazer tipo um doutorado lá a respeito de como o povo, de como os americanos, né, viam os franceses. Aí ele faz esse... Então, desculpa, o doutorado foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos, ele foi pra França fazer esse doutorado. E só que ele acabou ficando lá, veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial e tal, e aí ele acabou ficando lá. E aí ele se tornou professor de crítica literária, então ele era professor de literatura francesa. Não tinha, ele até brinca, né, na entrevista, fala, não tinha vaga pra história, sou professor de história, eu entendo bem ele, tipo, não tinha vaga pra professor de história, então eu fui pra crítica literária. E na crítica literária ele começou a ler a maioria dos grandes autores, né, Dostoiévski, Flaubert, Proust e vários outros, e aí, lendo esses livros, que são românticos, ele percebeu uma coisa interessante, falou, não, mas tem algo aqui, o que é isso, né? E aí é o que a gente tem a teoria do René Girard, que chama desejo mimético, ou triangulação do desejo, que é o seguinte, o que ele percebeu nesses livros, né, e que ele formula a teoria dele. Ele fala, olha, nós, seres humanos, somos miméticos, né, então isso, tipo assim, hoje isso já é um consenso, a maioria dos cientistas sociais, antropólogos concordam com isso, e não só sociais e antropólogos, mas até neurológicos também, que é o ser humano aprende pela mimesis. A mimesis é a imitação, a palavra grega para imitação. Então a gente aprende as coisas pela imitação. Isso por quê? Como a gente fala, como a gente anda, e para perceber isso é só entender que se uma criancinha, um bebezinho, for retirado do convívio de seres humanos adultos e for colocado, sei lá, com outros seres, ele não vai saber falar, ele não vai saber andar. E tem um caso, inclusive, de uma menina que cresceu com, sei lá, cachorros, ela foi abandonada, e aí, tipo assim, ela não falava, e ela andava como cachorro, e latia. Mogli, tô zoando. E latia, então ela não sabia, ela não tinha nada do convívio, mano. Por quê? Porque a gente aprende tudo pela mimesis, a gente vai vendo nossos pais, e por isso que a gente fala a língua que a gente nasce, né? Uma criança não vai falar alemão vivendo entre, sei lá, brasileiros. Então porque a gente aprende pela mimesis, pela imitação. Só que o Girard, ele dá um passo além. Ele fala, olha, não só o aprendizado social e cultural que se dá pela mimesis, mas os nossos desejos são miméticos. E aí essa é a mudança, essa é a virada, que aí vira tudo, vira a mesa toda, assim.
Que ele fala, olha, os nossos desejos são miméticos. Então, a gente não... Porque a gente tem esse mito, e essa é a mentira romântica, que o romantismo prega, né? E a modernidade prega, que nós somos seres autênticos. Nós somos seres autônomos. Então, a nossa personalidade, a gente é assim porque a gente é assim. Somos assim. E tipo assim, eu quero esse carro porque eu quero, porque eu acho que esse carro vai me fazer bem. E aí a gente constrói toda uma explicação. Eu quero esse carro porque ele é o melhor carro, porque ele não gasta menos, né? Ele faz sentido com a minha ideologia de vida que eu construí. Exatamente. Eu escolhi essa blusa porque essa blusa faz... Nossa, tem tudo a ver comigo, um cara, entendeu? Meio assim e tal. A gente tenta justificar essa ideia da personalidade, só que na verdade o desejo ele é mimético. A gente deseja porque os outros desejam. Né? Então a gente deseja aquele carro lá porque outras pessoas estão desejando aquele carro. Isso é muito interessante porque praticamente nunca a gente vai desejar algo que todos depreciam, algo que todos acham nojento, algo que todos, sei lá, não vê apreço nisso. Então a gente escolhe as coisas pautado nos desejos dos outros. Então o Girard vai falar isso. E ele descobre isso através dos romances. Então por isso que ele vai falar mentira romântica e verdade romanesca, porque os romances, os autores, estão falando isso para ele através dos desejos dos personagens, que os desejos se constroem a partir de um terceiro. Então é aquele triângulo. Como que é o triângulo? Sujeito, modelo e objeto. Então a gente acha que a gente, até o Girard, a gente pensava, eu desejo o objeto e pronto. Mas não, o Girard fala, olha, você tem um modelo. Então você olha para esse modelo e esse modelo fala o que você vai desejar. Então você, mesmo que seja inconscientemente, né? Às vezes a gente não tem noção dos nossos modelos, mas existe um modelo, a gente olha para ele e a gente olha o que ele está desejando. E o que ele está desejando, a gente deseja também. E é por isso que a propaganda de marketing, desde a margarina até, sei lá, o carro, sempre vai ter um famoso, que a gente considera um cara bem sucedido. Um influenciador. Um influenciador. Nunca vai ser só o produto. A propaganda nunca vai mostrar só o produto. Ela mostra alguém desejando aquele produto. Então, ou seja, isso é a raiz, mostra que os nossos desejos sempre são intermediados por um modelo. Né? Mas hoje, no próprio marketing, a ideia do marketing é essa... Vou gerar o desejo em você, né? E tem aquelas histórias divertidas que a gente sempre ouve de tem um bairro, uma rua, uma pessoa tem um carro, não, aí todo mundo tem um carro normal. Uma pessoa daquela rua resolve comprar, sei lá, um carro muito bom, de repente o resto da rua inteira começa a comprar vários carros bons. Né? E começa a achar que seu carro, até então você achava que seu carro era ok. Aí o seu vizinho compra um carro bonito, você começa a achar ruim seu carro começa a dar problema, começa do nada, o carro, entendeu? Ai, que merda, esse carro é ruim, e você começa a repositar naquele carro ali todos os seus problemas, que é o que a gente vai falar depois também. Sim. Mas daquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Uhum. Né? Então a gente tem... Sempre esse olhar desse lugar de comparação. Mesmo. Exatamente. Né? E aí isso gera a segunda questão, porque, igual eu estava falando, o Girard é um historiador, crítico literário, mas aí ele foi para antropologia, sociologia e filosofia também, e também teologia. A teoria do Girard é muito ampla. Dialoga com várias coisas. O pessoal até brinca e fala que ele é o Darwin das ciências humanas. Mas aí ele começou a ir para antropologia e sociologia porque ele queria estudar as sociedades primitivas, sociedades arcaicas, pré-histórias, e principalmente um processo que ele queria entender quando que o ser humano se tornou ser humano, quando que o ser humano deixou de ser um animal para virar o ser humano, então ele foi estudar isso e tal. E a teoria dele foi caminhando então do desejo mimético para uma coisa que a gente chama de crise mimética, que é o seguinte: eu te admiro, tá? E aí você me mostra qual é o objeto. Vamos supor, sei lá, esses copos aqui. Não sei se o pessoal vai conseguir ver, será? Tô seguro aqui. Tá, mas aí existem esses copos. Aí tá, você deseja esse copo azul e não o amarelo. Pô, eles são iguais, eu posso querer o amarelo também. Mas como você é o meu modelo, eu vou querer o azul. Só que qual é o problema? Só tem um copo azul. Então ou você tem ele, ou eu tenho ele. Não tem como nós dois termos o copo azul. Né? Então a gente vai entrar... Acho que já tá bom. Essa seria a origem do conflito, então. E ele é um conflito, ou seja, quando os objetos são escassos, o modelo vai se tornar um rival. Né? Ou seja, o modelo se torna um obstáculo. Né? E aí, inclusive, o Girard fala sobre isso, que é a mediação externa e a mediação interna. A mediação externa é quando o modelo está fora do nosso vínculo aqui, ele está em outro lugar, sei lá, um ator famoso, alguém sucedido, alguém que eu não tenho contato no meu dia a dia. E aí não vai gerar rivalidade porque ele está em outro mundo. Mas a partir do momento que meu modelo é minha mãe, meu pai, meu amigo, meu chefe de trabalho, sei lá, meu marido, minha esposa, ou qualquer outra coisa assim, vai gerar uma rivalidade nesse sentido. Então a gente aqui vai começar a disputar por esse copo. Então se antes eu te admirava, eu achava, nossa, a Beth é tão incrível, eu amo ele é, sei lá,
até mesmo inconscientemente, por algum motivo que você se torna um modelo pra mim, você vai começar a se tornar um cara filho da mãe, maldito, que tá desejando a mesma coisa que eu. E o pior, se você já tiver o copo, a única opção que eu vou ter pra ter o copo é te matar, pra ter o seu copo. Então isso que é a crise mimética que o René já chama, que naquelas sociedades primitivas desestrutura toda aquela sociedade, cria uma crise violenta, porque todo mundo vai começar a desejar o mesmo objeto. Naquela sociedade, normalmente o objeto era abrigo, alimento, sei lá, território, às vezes mulheres, e toda essa questão vai gerar uma crise dessas pessoas começarem a disputar um ou outro, né, até chegar ao ponto de, tipo assim, não existe outra solução senão matar aquela pessoa, né? E aí, e eles chegaram de fato a matar, né? E aí é que a humanidade já dá o primeiro passo para passar da animalidade. O que é? Que até então, nenhum animal mata o outro de propósito, assim, né? Naqueles conflitos que a gente vê os dois bodes bater na cabeça, ou os outros animais, enfim, touro, sei lá, leão e tal, eles não matam o seu adversário. Na verdade, o animal mais fraco, ele se rende, e o mais forte se abstém de matar ele, e o mais fraco se exila, então. Só que a humanidade não, nesse confronto, o ser humano matou o seu semelhante, né? E aí até aquela passagem lá de Gênesis, quando Deus chega pra Caim e Abel, Caim, ele fala, olha, o sangue do teu irmão tá clamando. Então, esse horror de matar um semelhante, de matar o seu primeiro, né? Só que isso, o que vai acontecer? Nenhum assassinato se encerra em si mesmo. Todo assassinato clama por uma vingança. E a vingança já tem algo também de humano e de um pouco mais de sagrado, né? Porque ela transcende a pessoa, ela transcende gerações, ela transcende o espaço, o tempo, né? Às vezes, sei lá, você pode querer se vingar uma vingança do seu avô. Então a vingança já tem esse um pouco de transcendente, um pouco que foge à lógica meramente animal. E aí, cara, e a vingança é assim. Se eu te der um beliscão, você não vai se saciar em... Volta em dobro. Sobe ela, volta em dobro. E aí isso acontece, isso desestrutura a sociedade, né? E tem uma coisa muito interessante. Você assistiu Vikings? Sim. A série? Sabe Sim. do Flock, da Islândia? Sim. Então, aquilo ali é um exemplo claro, né? Vamos dar spoiler, mas pra quem já assistiu sabe do que a gente tá falando. Que é quando o Flock vai colonizar a Islândia e como aquela sociedade se desestrutura por causa do quê? Da vingança. Que eles vão querer né? Vai lá matar o outro, mas desestrutura toda aquela sociedade. E o René Girard fala que centenas, se não milhares de sociedades arcaicas foram extintas assim, com esse ímpeto. Só que se hoje a gente está vivo, se a humanidade existe, alguém parou houve um mecanismo que parou essa violência, essa vingança. E qual foi esse mecanismo? É o mecanismo do bode expiatório. E aí já é outro livro que ele vai entrar, que é a violência sagrada, depois Coisas Ocultas desde a fundação do mundo. Ele vai falar o que é esse bode expiatório. Hoje a gente sabe o que é bode expiatório, qualquer pessoa sabe, é uma palavra que está no nosso linguajar. Enfim, e se a gente sabe isso hoje, graças à revelação cristã, que a gente vai falar depois. Mas bode expiatório é uma pessoa inocente, a gente tem esse pressuposto da inocência, que é a quem a gente coloca as nossas culpas. Uhum. Então é alguém que leva a culpa pelo grupo sendo inocente, né? Só que as pessoas que têm um bode expiatório, elas não sabem que tem um bode expiatório. Ter um bode expiatório é precisamente não saber que tem um bode expiatório. Quando você sabe que tem um bode expiatório, você perdeu seu bode expiatório para sempre. Então ter um bode expiatório é não saber que tem. E é aquela pessoa que você acredita que ela realmente é culpada. Você não sabe, eu estou culpando essa pessoa inocente para me livrar das minhas culpas. Não, você acha que ela é de fato culpada. Ela realmente é responsável e é que ocasionou aquela desgraça, aquela mazela que está acontecendo. E acho que a gente tem um exemplo muito trágico, muito recente, que a gente pode falar, que foi o Holocausto do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, em que os alemães acreditavam de fato que eles eram culpados, né? Hoje a gente pensa, nossa, como eles foram capazes de fazer isso? A gente sabe que hoje os judeus são inocentes, não tinham nada a ver e tal. Mas se a gente parar a pensar, eles acreditavam veementemente que era culpa dos judeus, os alemães terem perdido a Primeira Guerra e tal. Então a gente tem um exemplo clássico na história de um bode expiatório. Só que as sociedades primitivas vão fazer essa mudança. A partir de que momento? A partir do momento de que você e eu somos rivais, a gente se odeia, né? E o objeto, quando a gente se torna rival, o objeto não para de ter significado. Por exemplo, a gente está disputando o copo. Aí você vira pra mim e fala, bem, senhor, deixa eu te dar o copo, de livre e espontânea vontade. O que eu vou falar? Não, não quero mais o copo. O problema não é o copo, entendeu? O problema é você. O objeto deixa de ter importância para gerar essa rivalidade, esse ódio, né? E aí o que acontece? Numa sociedade toda imbricada dessa coisa, a apropriação, ou seja,
se apropriar do objeto deixa de fazer significado para ter uma questão de disputa, de rivalidade mesmo, que é o que o René Girard chama de mimes de apropriação, que é quando a gente quer o objeto, para mimes de antagonismo, que é quando eu, mais do que o objeto, eu desejo ser você, ou seja, a raiz do desejo é ser o outro, né? Que o René Girard ocupar o mesmo fala. lugar, ocupar... Exatamente, o René Girard fala, todo desejo é desejo de ser, que é o que ele chama de desejo metafísico. Na verdade, mais importante do que o objeto é eu ver que eu tenho esse desejar primeiro, esse prestígio de desejar algo primeiro, essa identidade que para mim falta. Como eu não desejei primeiramente, eu olhei para você e você que me mostrou o que é desejar, eu quero ser você, porque eu acho que você tem o desejo primeiro. Só que você desejou porque você está olhando outro modelo. Só que eu, inconscientemente, acho, não, se eu for você, eu vou ter a sua identidade e personalidade. É aquela ideia de possuir. Eu acho que no ensaio a gente fala muito a respeito disso, porque isso é um pouco, sei lá... É bem denso. Bem denso, é isso. A gente ficou falando isso, vai demorar muito. Mas enfim, acontece que a gente transfere esse ódio que eu tenho por você para alguém. Quem é esse alguém? Normalmente alguém diferente. Então, nas sociedades arcaicas podia ser uma pessoa que tinha um problema físico, um problema mental, sei lá, tinha uma cicatriz, ou um braço quebrado, e sei lá. Era o diferente. O diferente chama a atenção. Por que o diferente chama a atenção? Porque aquela sociedade toda se tornou idêntica, igual. Porque quando a gente vai imitando uns aos outros, a gente vira idênticos, duplos. A gente quer as mesmas coisas, a gente se assemelha. E aí, numa sociedade totalmente igual, se tem alguémzinho diferente, plum, esse diferente vai brilhar. E claramente aquilo é ocupado de alguma coisa que não está funcionando naquela sociedade. Por quê? Porque ele é o diferente. E aí é uma coisa inconsciente. A gente fala, não, eles são culpados. Por que o povo judeu? O povo judeu é o culpado da gente ter perdido a Primeira Guerra Mundial e a gente ter desgraçado, a Alemanha ter sido desgraçada completamente, economicamente, socialmente. Por quê? Porque eles são diferentes, eles não são cristãos, eles vivem isolados na comunidadezinha deles, falam a língua deles, têm os preceitos, então eles não são os nossos, ou seja, são os diferentes. Né? E o que vai acontecer naquelas sociedades primitivas? Naquelas sociedades primitivas, o ódio. Se eu estou te odiando, só que aí eu percebo que você não está me odiando de volta. Tipo assim, nossa, eu odeio o Mateus. Mas você não está me odiando, você está odiando o diferente. O que eu vou fazer? Como nós somos biomédicos, eu vou virar para o seu inimigo e vou começar a odiar ele também. Né? E aí toda aquela sociedade vai se virar contra aquele diferente, que é o bode expiatório. E aí toda aquela sociedade vai matar o bode expiatório, assassina ele, e se sente em paz, se sente tranquilo, porque saciou a sua sede, saciou a sua vontade de vingança, naquele bode expiatório, e não se sente culpado. Por quê? Porque não fui eu que matei, foi a comunidade. Que é a ideia do apedrejamento, que é a ideia... Até a Agatha Christie tem um livro sobre isso, que não foi uma só pessoa que matou, foi a comunidade. Então eu não me sinto culpado, porque se fosse só eu que fosse lá, tivesse dado uma pedra apedrejada nele, ele não ia morrer. Foi a pedra de todo mundo que matou. Então, de certa forma, todos nós concordamos que aquela pessoa merecia morrer, porque foi um ato... não, ele é o diferente, ele é o culpado, né? Essa racionalização de que ele é o diferente não existe, ele é o culpado de fato, igual o Édipo. Édipo, ele é o culpado por trazer a praga para Tebas. Por quê? Aí existe uma justificativa que aquela sociedade depois vai construir. Por quê? Porque ele é incestuoso. Ele deitou com a própria mãe e tal. Então sempre vai existir uma justificativa e a vítima sempre vai ser culpada. A vítima não é inocente. A gente só sabe que a vítima é inocente porque houve um bode expiatório, a quem todos nós acreditávamos que era o culpado, nós matamos, que depois a gente descobriu que ele era inocente e ele clamou a sua inocência. E aí a gente pode entender, caramba, os bodes expiatórios são inocentes. Né? Mas então, a sociedade vai lá, mata e se sente em paz. Só que o que vai acontecer? Aquele bode expiatório ele vai ser divinizado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele foi responsável por aquela desordem, responsável entre aspas, né, que a sociedade acredita que ele seja responsável por aquela desordem, aquela desgraça, quando a gente assassina esse bode expiatório, a gente fica em paz. Fica tranquilo. Resolvemos o nosso problema. Então, esse assassinato, esse cara que a gente assassinou, ele só pode ser uma divindade. Ele só pode ser... Por quê? Porque é ele que traz a paz, ele que traz a ordem. E essa ordem funda a sociedade humana. É esse momento que o ser humano deixa de ser um animal para virar um ser humano. E toda a sociedade humana, ao longo de toda a história, ao redor de todo o globo, está embasado nisso. Né? Que é o que aquele James Fraser, o Ramo de Ouro, vai escrever e tal, que é o espanto que ele descobre. Olha, o sacrifício está em todas as sociedades humanas. E não existe nenhuma cultura humana que não tenha o sacrifício como base. Né? Então isso une toda a humanidade de certo sentido. E é a base do que a gente é. Né?
Então a partir disso a gente vai olhar agora para aquele povo ali judaico que recebe Jesus dentro dessa ótica. Né? É uma ótima introdução para a gente entender como toda essa teoria vai fazer um paralelo com a cultura judaica, com como a revelação de Jesus, né, Sim. veio desconstruir todo esse modelo e esse entendimento que a gente tinha de que o bode expiatório ele salva, né? E ele é aquela divindade, porque esse preceito é o que cria a divindade antiga, que é um Deus muito mau e muito bom. Por que ele é muito mau? Porque ele gera aquela desordem, né? Então ele é um Deus muito mau, mas ele também é muito bom porque ele traz aquela paz, ele estabelece aquela ordem, né? E aí que vai gerar os tabus, vai gerar essa ideia de um Deus vingativo, um Deus que precisa de sangue para se saciar. É um Deus... Por que tem praga acontecendo? Que é o que todas as sociedades primitivas vão acreditar. Inclusive os judeus. Por que tem praga? Por que tem gente morrendo? Por que tem uma doença nova? Por que teve uma enchente que matou todo mundo? Porque Deus está irado. Então toda essa nossos problemas, essa nossa dificuldade, essa vingança, a gente remete a uma divindade. Não, Deus está irado. Então a gente tem que fazer um sacrifício para saciar essa ira dele, deixar ele em paz, e aí a ordem se estabelece. E é interessante que normalmente, você vai ver até o próprio povo judeu, eles partem de um lugar de nós não entendemos que somos um povo separado. Aceitamos e fizemos a mimese do que os outros povos ao nosso redor faziam, absorvemos a cultura deles, absorvemos comportamentos que claramente Deus tinha falado que não deveríamos fazer, e por não entendermos somos esse povo separado. Então, por isso, Deus está irado com a gente, né? E também dessa questão de... Porque os sacrifícios, eles partem daí, né? Eu acho que eu não tinha falado dessa questão de que depois que a sociedade mata aquele bode expiatório, ela se sente em paz, essa paz não vai ser para sempre. Ela vai durar um mês, um ano. Depois a sociedade já vai estar de novo naquele problema. Por quê? Porque a gente não encara, a gente não decide lidar com a nossa própria violência, com as nossas próprias mazelas, nossos próprios pecados, por assim dizer. E essa nossa questão mimética de desejar sempre o que o outro. Por que a gente foi feito assim? Porque a gente foi feito para desejar um modelo que seja transcendente. Essa questão do nosso desejo ser mimético é porque a gente foi criado para desejar partindo de uma transcendência, que é Deus. Nós fomos criados para olhar para Ele, e os nossos desejos virem dele, né? Para essa relação se construir. Né? Só que o que aquela acontece? fala de Jesus, né? Tipo, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Né? Então, por que nós somos assim? Muitas vezes eu perguntava, então por que a gente tem tal desse desejo mimético? Porque a gente não podia não ter esse desejo mimético. Mas por quê? Porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando de uma forma patológica, de uma forma doentia do desejo. O desejo mimético, ele não é ruim a sua essência. O problema é que, em vez da gente deslocá-lo para Deus, que é uma transcendência, a gente desloca ele para o nosso vizinho, que é imanente. E por isso que os 10 testamentos, o principal e as coisas que se fala, basicamente, a gente não deseja o que é do outro. Não desejo a mulher do outro, não desejo a vaca do outro, não desejo o jumento do outro. Não cobiçai. Não cobiçai, exatamente. Por quê? Porque a gente, nosso desejo nós somos feitos para direcionar o nosso desejo a Deus. E a gente olha para o nosso irmão. Então a gente desloca, e isso que é a idolatria. Isso que é a raiz da idolatria. Que a gente pega alguém e torna o nosso centro de atenção, o centro das nossas vontades, isso é a raiz da idolatria. Né? E por isso que Deus vai combater a idolatria. Não é porque ele está com ciúme, igual com, sei lá, esses outros deuses. É porque, na verdade, vocês estão direcionando o desejo de vocês a algo que não existe. E a idolatria começa, sei lá, a partir do momento que você se torna um modelo. E por isso que Paulo vai falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele está falando desse modelo, olha, tornem um modelo, né? E é isso porque Jesus vem também, né? Já entrando aí. Por que Jesus vem? Jesus vem para revelar um modelo perfeito. Então, quando a gente tem um relacionamento com Ele, a gente fala, olha, a gente consegue ver Jesus fazendo aquilo ali e tendo um modelo perfeito, né? Mas então, do sacrifício, voltando lá para o sacrifício, isso cria aquela sociedade, né? Porque aí o que acontece? O sacrifício ele vai tentar repetir aquele processo que havia feito do assassinato fundador, aquela vítima, bode expiatório, que é assassinado. Então, a sociedade cria o sacrifício. Então, uma vez por mês, ou uma vez por ano, que seja, ou a cada 3 meses, na estação tal, nós vamos sacrificar um ser humano para Deus ficar feliz conosco e não lançar sobre ele a nossa ira. Então gera o sacrifício, a sociedade sempre vai matar um ser humano ali, que vai apaziguar a sua ira, né? Que a gente acha que é a ira de Deus, mas é a nossa ira, e saciar a nossa vontade. E o povo judaico fez isso. Né? E por isso que aquele versículo de Jeremias é interessante.
Porque, tipo assim, cara, eu não pedi, como é que é? Você sabe Ele melhor. fala, quando eu tirei vocês do Egito, eu não fiz nenhum pedido, nenhuma requisição sobre sacrifícios e Holocaustos, né? A única coisa que eu pedi foi me obedeça. Né? E aí é por isso que Davi fala, olha, quando Davi escreve no Salmo 40, versículo 6, eu acho que ele fala, eu descobri que você não quer sacrifício e holocausto. Você me pediu um ouvido para ouvir e um coração disposto a te obedecer. Uau, caramba, é isso, né? Tipo, isso muda tudo, né? Mas então, né? O que é isso? I've been chasing God. Jesus e do sacrifício. I've been chasing Mercury and lightning. I've been pressing hard. I've been coming up short. Lately I've been thinking about what's gonna happen with you and I need a new